Bíblia comigo no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 até o versículo 19. Abra aí a sua Bíblia. Você que está em casa também, por gentileza, abra a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, é o maná que desce do céu, né? Quando o povo de Israel peregrinou no deserto, a Bíblia Sagrada declara que Deus enviava o maná, era o pão do céu que alimentava o povo de Israel no deserto. E o nosso maná, o nosso pão do céu é a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu amo a palavra de Deus. Quem ama a Bíblia Sagrada? Tem gente que não ama, ele larga a Bíblia lá no canto, ele não lê, não medita nas Escrituras. E a palavra de Deus para Josué foi: medita nessas Escrituras de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Então a gente precisa amar a palavra do Senhor. Amém, amados? Quem ama a palavra de Deus, diga glória a Deus. Então você que está aqui, você que está em casa, abra a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao 19. O tema da ministração deste último domingo do mês de março é erros que limitam o nosso sucesso. Alguém aqui gosta de ser limitado? Alguém gosta de limitado? Eu não gosto, né? Mas tem algumas, e somos, como seres humanos, né? Nós temos limites. Mas trazendo para o plano espiritual, existem coisas que, se nós passarmos por cima da palavra de Deus, por cima daquilo que Deus está falando ao nosso coração, nós vamos limitar muito o nosso progresso. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a gente vai entender algumas coisas importantes aqui nesse texto. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, em tua presença nós estamos. E o nosso desejo aqui nessa noite de domingo é aprender do Senhor, é aprender da tua palavra, é ouvir o que o teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações. E diante de nós está a tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de entender esse texto sagrado, que o teu Espírito Santo traga luz às nossas mentes e corações, e que tanto aqueles que aqui estão como aqueles que estão em casa sejam grandemente abençoados nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos? Vamos ler então a palavra do Senhor. Versículo 14 do capítulo 13 de 2 Reis diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu lhe disse, olha o que Eliseu disse: toma o arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas e disse ao rei de Israel, olha o que Eliseu falou para o rei de Israel. Diz aqui a Bíblia Sagrada no versículo 16: retesa, ou seja, estique, tensione o teu arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira as flechas. E ele atirou. E prosseguiu dizendo: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque tu ferirás os sírios em Afeca
até os consumir. Disse-lhe ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Diga comigo: ele a feriu 3 vezes e cessou. Quantas vezes ele feriu, gente? Quantas vezes? Agora olha o versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Olha, gente, isso aqui é sério, hein? O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém, queridos? Amém. Assente aí no teu lugar agora, por gentileza. Ocupe o assento. Levante a sua mão para o céu e diga comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito. Glórias ao Espírito. Você pode aplaudir ao Senhor. Muito bem. Olha aqui para o pastor. Eu quero ser bem breve, bem objetivo, porque daqui a uns instantes nós vamos orar por vocês que estão aqui, também por você que está em casa. Mas eu entendo que o tema da mensagem de hoje e o texto que faz parte dela é muito importante, assim como tudo aquilo que consta. Faça silêncio, por gentileza. Obrigado. Assim como tudo que consta na palavra de Deus é muito importante, porque Deus traçou para mim e para você uma trajetória de sucesso. Amém, queridos? Quem crê que somos mais do que vencedores? Levante a mão e diga amém. Isso não significa que não teremos lutas. E tem gente que pensa assim: sou mais que vencedor, então não vou passar luta, não vou enfrentar dificuldade, eu não vou enfrentar algumas barreiras ao longo do caminho, eu nunca vou chorar, eu nunca vou ficar triste. Não, nós somos humanos, nós somos seres humanos e temos aí uma série de limitações no que diz respeito ao nosso aspecto humano. Mas em relação ao plano, ao propósito de Deus para a nossa vida, esse propósito Deus quer que a gente possa concluí-lo da melhor forma possível. E aí engana-se quem pensa que tudo vai depender de Deus. Existem coisas que Deus vai fazer, existem coisas que é responsabilidade dele, e existem coisas que dependem única e exclusivamente de nós. E se nós nos omitirmos das nossas responsabilidades, nós seremos os maiores prejudicados. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Amém. E esse é o texto que nós estamos lendo aqui nessa noite, porque esse texto aqui é muito importante, porque eu entendo que enquanto estamos aqui nessa terra, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus vai nos pegar pela mão e Deus vai nos conduzir na direção certa. Mas se nós sairmos do propósito de Deus, nós vamos nós vamos enfrentar percalços ao longo do nosso caminho. E aí não adianta, porque tem gente que quando as coisas dão errado, ele não para fazer uma análise. Quando alguma coisa não dá muito certo na minha vida, eu paro e falo assim: olha, eu não posso prosseguir assim, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que levar a mão à consciência, eu tenho que orar, e eu preciso ver onde alguma coisa está dando errado, o que eu deixei de fazer. A gente tem que fazer isso, porque tem gente que às vezes ele prossegue no erro, ele sabe que a coisa não está dando certo, alguma coisa está errada na vida dele, mas ele não faz uma reflexão, ele não faz uma autoanálise. Então por isso que a gente tem que, a Bíblia Sagrada fala sobre a questão da ceia, mas isso vale para tudo na vida. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11: examine o homem a si mesmo. A gente tem que fazer uma análise, tem que parar e analisar: estou acertando, estou errando?
E se estou errando, preciso corrigir os meus erros e acertar a minha rota. E nesse texto que a gente leu aqui agora com vocês, aqui nessa noite, a gente observa uma coisa muito interessante envolvendo a vida de um homem de Deus que foi usado de forma extraordinária. Olha como é tão bom quando você tem visão do céu. O profeta Elias, que foi o antecessor do profeta Eliseu, esse profeta foi muito usado por Deus. E ele tinha um discípulo jovem chamado Eliseu. E Eliseu, ele ficou sabendo que Elias haveria de ser levado ao céu, que Deus ia arrebatá-lo. E um dia Elias falou assim: olha, você é um moço assim, muito fiel, muito obediente. A Bíblia declara inclusive que Eliseu, gente, olha que função. A Bíblia declara que Eliseu lavava as mãos de Elias. Olha que coisa, já pensou? Se fosse hoje, se Elias, será que alguém teria essa humildade, alguém teria essa disponibilidade para fazer isso? O que custava o profeta Elias lavar as mãos? Mas às vezes, queridos, Deus ele testa a nossa vida, ele testa a minha, você nas mínimas coisas. Então Eliseu era conhecido como o homem que lavava as mãos de Elias. Ele era um discípulo fiel, seguidor do profeta Elias. E um dia Elias olha para Eliseu e fala assim: olha, está chegando a hora de eu ser levado. Você foi um companheiro fiel, você esteve aqui trabalhando aqui como auxiliar aqui dos profetas. O que você quer que eu te dê? Pode pedir. Se a pessoa tivesse uma visão carnal, tem gente que só tem visão carnal, né? Só pensa nas coisas da carne. Ah, eu te segui tanto tempo, eu quero uma gorda indenização. Ó, tu é influente, Elias. Vai lá e pede um carro, pede alguma coisa ao rei, garanta o meu futuro. Mas sabe qual foi o pedido de Eliseu? Ele disse assim: olha, eu quero ser duplamente usado por Deus. Eu quero ser 2 vezes mais usado por Deus do que você foi. Eu quero que haja uma porção dobrada do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu quero que essa porção seja multiplicada por 2 sobre a minha vida. Que coisa maravilhosa, né? E aí você já conhece a história. Elias falou assim: você vê, acontece. Você vê, se você estiver presente no momento em que eu for levado, você recebe. E aí aconteceu. Elias é arrebatado, Eliseu está ali presenciando tudo, e aí aquela unção de Deus desce sobre a vida de Eliseu, a capa de Elias cai do céu e ele toma posse. Quem crê que está caindo uma unção de milagres sobre a tua vida nessa manhã? Você crê que Deus está conseguindo para abençoar você hoje? Recebe isso sobre a tua vida, diga ele. E agora você vai vendo ali, foi acontecendo tanta coisa maravilhosa através da vida de Eliseu. A gente não vai se deter aqui, mas nesse capítulo, gente, a vida do profeta Eliseu está chegando ao fim. Tudo aqui nessa terra, né? Tudo aqui nesse mundo tem começo, meio e fim. Tudo tem um tempo determinado para Deus, né? Tudo tem um tempo debaixo da face dessa terra. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Teve o tempo de começar o ministério do profeta Eliseu, e agora o ministério dele está acabando e ele está morrendo. Ele está doente, ele está acamado. E o rei de Israel, o rei Jeoás, ele agora larga todos os seus compromissos, ele deixa lá o palácio, ele vai até a casa do profeta Eliseu. E quando ele chega na casa do homem de Deus, a Bíblia declara que quando ele vê o homem de Deus em cima da cama, provavelmente já no estado terminal, já estava ali sem poder se levantar, já estava naquela situação por causa da enfermidade, eles soltam uma frase de lamento, uma expressão de tristeza. Ele diz assim: ah, meu pai, carros de Israel e do seu cavaleiro. Ele estava entendendo que o homem de Deus estava indo embora. Ele sabia que aquele ministério poderoso que estava se manifestando ali durante o reinado dele ia cessar, porque o profeta Eliseu estava morrendo. E aí, enquanto ele estava lamentando aquela coisa toda, aquela tristeza toda, Eliseu agora no seu último ato,
E olha, a ação de Deus na vida de Eliseu não acabou com a morte dele, não. Porque a Bíblia Sagrada declara logo em seguida, gente, que aí quando Eliseu morre, abre-se ali um túmulo, né? Sepultam o profeta Eliseu, e depois de alguns dias morreu aí uma pessoa, e aí cavaram um buraco e jogaram aquele morto em cima dos ossos de Eliseu. E a Bíblia declara que assim que o morto tocou os ossos do profeta Eliseu, aquele morto ressuscitou. Amém, Deus. Mas tinha unção até nos ossos, até no tutano de Eliseu tinha unção. Você crê que enquanto você estiver aqui nessa terra, e eu também, Deus quer que a gente floresça, Deus quer que a gente dê fruto? Quem crê que você foi chamado para dar fruto? Levante a mão. Você, eu preguei aqui no domingo passado algo parecido com isso. A gente foi chamado para frutificar no reino de Deus. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente tem que estar à disposição do Senhor. Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Se Deus colocar você dentro de um Uber, fale de Jesus para alguém. Se Deus colocou alguém no teu caminho, abra a tua boca, seja a bênção de Deus para mudar a vida de uma pessoa, porque talvez aquela pessoa não vai ter uma outra oportunidade. Talvez, meu querido, minha querida, você que está aqui, você que está em casa, talvez você vai ser a última oportunidade que essa pessoa vai ter. Você já parou para pensar nisso? Mas a pessoa está ali, está abrindo o coração, está falando tanta coisa para você, e de repente você fala de tudo. Você fala de política, fala do clima, fala do calor, fala do frio, fala de dinheiro, fala disso, fala daquilo, mas não fala de Jesus. Olha, fulano, Deus tem um plano na tua vida, Deus pode abençoar você, Ele pode transformar a tua casa. Vai lá na igreja um dia, vem participar de um culto. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Quem crê nisso, levante a mão e diga amém. Fala no reino, diga eu sou um instrumento de Deus. Diga isso. Olha para o vizinho aí e fala para ele, você é instrumento de Deus, vizinho. Fala para ele. Quem crê, diga amém. E olha aqui, ó, velhinho, em cima da cama, morrendo. O rei está chorando, o rei está desesperado, sabe por quê? E agora? O homem de Deus está morrendo. Esse homem de Deus, muitas vezes eu falava com ele, eu pedi orientação, ele orava, Deus fazia milagres, fazia maravilha, mas agora ele está morrendo. E agora, meu Deus? Ai, meu Deus, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando você é bênção de Deus, você é bênção em todo tempo. Não tem tempo ruim para você. Na alegria você é de Deus, na luta você é de Deus, nos dias felizes você está com Deus, quando você está doente, quando você está com problema, você está com Deus. Porque tem gente que só está com Deus, como diz aí fora, no bem bom, na prosperidade, na saúde, na alegria, ele está firme. Mas se enfrenta uma doença, se enfrenta uma crise financeira, alguma luta, algum problema, aí a pessoa já fica murmurando, já fica reclamando da vida. E aí a Bíblia declara que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó, versículo 15. Enquanto o rei lamenta, aqui no versículo 15, olha o que Eliseu vai fazer. Então Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas, e disse ao rei de Israel, repesa o teu arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Diga glória a Deus. Ele fala ali, ó, o rei está apavorado, está triste. E aí Eliseu em cima da cama fala assim: o que você tem aí nas mãos? Eu tenho arco e flecha. São as armas que eu tenho. Você crê que Deus também entregou a você armas espirituais para vencer as batalhas da vida? Quem queria dizer agora? As coisas estão ruins, você está passando algum problema? Use as armas que Deus te deu, querido. Use a fé, use a oração, use o jejum, use a palavra de Deus. O rei tinha arma na mão e falou assim: ai meu Deus, ele disse para morrer, e agora eu estou numa guerra com os sírios. E agora o rei entendia de estratégia. Mas o homem de Deus tinha estratégia para o céu. Amém, queridos? O rei tinha estratégia para a guerra e mesmo assim estava perdendo. Mas agora Deus vai dar uma estratégia para Eliseu transmitir para o rei.
E ele fala assim: o que você tem na mão? Eu tenho arco e flecha. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui nessa noite é: o que você tem na sua mão? O que você tem hoje aí com você? O que você vai levar para casa depois desse culto? Você quer que você vai levar alguma coisa que vai abençoar a tua semana? Quem crê levar? Quando você sair aqui por essa porta aqui, ó, Deus vai te revestir, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar chaves para você abrir portas que estão fechadas. Deus vai te dar uma palavra de fé que você vai abrir a boca lá na tua casa, lá no teu trabalho, e as coisas vão começar a mudar. Assim a gente só abre a boca para ficar igual o rei da piscina cantando. E ele falou assim: o que você tem aí? Eu tenho aqui arco e flecha. Então, ó, tira o arco aí das costas, retesa ele, ou seja, estica aí as cordas, pega aí. O que você tem aí também? Eu tenho flecha. Então pega as flechas, coloca no arco, prepara em posição de lançamento. Aí a segunda coisa que Eliseu faz: olha, gente, isso aqui é tudo arco profético. O homem em cima da cama, fragilizado, sem poder se levantar, ele fala assim: vem cá, rei, cadê o arco? Segura a mão esquerda e o arco, a flecha da direita, e Eliseu vai lá e coloca as mãos dele sobre as mãos do rei Joás. Ou seja, cobertura espiritual. Quem está debaixo de cobertura espiritual aí, levante a mão. Eu fico vendo os crentes por aí: o meu negócio é com Deus, eu não sirvo aos homens, você pode ficar com os irmãos, de estar junto com os irmãos, de servir a Deus. Não precisa disso. Não, nós precisamos estar em comunhão com Deus, estar em comunhão uns com os outros. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Ele estava debaixo da cobertura espiritual, e aí Eliseu vai lá, coloca as mãos sobre as mãos dele, e agora ele fala assim: ó, abre a janela. E ele fala assim: abre a janela, mas abre na direção do Oriente. Por que na direção do Oriente? Porque naquela direção estava o reino da Síria. E ele fala assim: olha, você vai pegar a flecha e você vai atirar flechas agora lá na direção da Síria. Pega a flecha agora. E eu imagino, gente, mas por que a pessoa fazia as coisas com falta de zelo? Fazia as coisas de qualquer jeito. Ele pega ali a flecha, é para atirar? É. Pá. E agora? Atira. Ele atira. Aí tira mais uma. E eu imagino que ele ali, quando ficou vendo aquela coisa ali, deve ter falado assim: puxa vida, mas eu vou fazer isso aqui para não desagradar o nome de Deus, porque ele já está a ponto de morrer mesmo. Só três está bom. E quando ele termina de atirar, gente, ali nas costas dele, na jaula, aljava, essa é a expressão certa, estava cheio de flechas. Não tinha só três, tinha pelo menos umas 10 ali. Mas você sabe o que ele fez? Ele não teve uma virtude que faz a diferença na vida de muita gente, por bem ou por mal. A perseverança faz a diferença para a gente obter sucesso. Mas a falta de perseverança, a falta de zelo, a falta de comprometimento, ela pode prejudicar a nossa vida de uma maneira muito séria. E ele atirou uma flecha, atirou duas, atirou três, e ele falou assim: já chega, tá bom. E olha, o senhor pediu para tirar uma, mas eu já tirei três, tá bom. Eu fiquei jogando flecha pro alto e caindo na terra, que bobagem é essa? Você já falou para mim? Ele não disse isso, é claro que ele não usou essas palavras, mas quando a gente lê aqui, se ele tivesse ligado, se ele tivesse em sintonia com aquela revelação do céu que Deus estava dando ao profeta, o que ele ia fazer? É para continuar tirando? Vou atirar. Só vou parar quando o senhor mandar. Não, ele atirou uma, atirou duas, atirou três, pegou o arco, pegou a flecha, botou no canto e ficou ali olhando para o homem de Deus. E a Bíblia declara, queridos, olha aqui, ó, versículo 19, olha que coisa, olha aqui, olha. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: olha aí, ó, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha aqui para o pastor, olha isso. Você já parou para notar
que sempre que Deus promete alguma coisa para alguém, Ele promete, mas Ele exige perseverança. Você conhece pessoas que desistem fácil das coisas? Quem conhece gente assim? É aquilo que a gente fala do fogo de palha. Você já viu o fogo de palha? O fogo de palha, quando você risca e acende, ele sobe numa velocidade enorme. Mas na mesma proporção que ele sobe, ele desce e apaga, cessa tudo. Existem pessoas que não têm perseverança, existem pessoas que não têm zelo. Esse rei não tinha uma confiança plena em Deus. Ele não estava entendendo que aquilo ali era uma estratégia de Deus para fazer a diferença na vida dele. E ele tinha que ter atirado pelo menos 7 flechas. Mas ele atirou 3. Você já parou para pensar em quanta coisa você deixou pelo meio do caminho? E eu também. A gente precisa pensar aqui nessa noite e refletir quanta coisa a gente deixou pelo meio do caminho, ou pode estar deixando pelo meio do caminho porque a gente não persevera naquilo que Deus coloca no nosso coração. Às vezes você tem alguém lá na sua família que está enfrentando uma situação assim tão complicada, e você diz assim: olha, eu já orei uma vez, já orei 2, já orei 3, a coisa não mudou, vou deixar para lá, vou deixar assim. A gente tem que continuar atirando as flechas, amém, queridos? A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar acreditando, a gente tem que abrir a nossa boca e liberar palavras de vitória, porque há poder nas nossas palavras. Você crê nisso? Levante a mão e há poder nas minhas palavras. Olha a profecia e fala para ele: há poder nas suas palavras. Diga para ele isso. Olha aqui, ó. Eu não estou falando dessa coisa, dessa conversa fiada que tem aí fora, de palavra de confissão positiva, não. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, das estratégias que Deus nos dá, das orientações que Deus fala ao nosso coração. Quantas e quantas pessoas por aí participam de cultos nas igrejas, trazem a Bíblia, participam de um culto de 1h30, 2 horas. Você chega ali do lado de fora e pergunta para ele assim: o que foi pregado, o que você absorveu, o que você entendeu na mensagem, o que você vai aplicar disso na tua semana? Tem gente que quando chega do lado de fora da igreja já esqueceu tudo que foi pregado, não aplica nada na vida. E esse rei pegou uma flecha e tirou, foi tudo mecânico. Você já viu a pessoa que faz as coisas de forma mecânica, sem entusiasmo, sem alegria, sem bom coração? Você já pediu para alguém fazer alguma coisa para você e a pessoa fez porque você pediu, mas não fez com amor? Ah, eu vou fazer porque senão você vai ficar me enchendo a paciência. Aí ele fez, ou ela fez, a coisa não saiu direito. Quem já teve uma experiência assim? Levanta a mão para ver. Aí você fala assim: olha, para ter feito desse jeito era melhor nem ter feito, porque foi feito de qualquer jeito, foi feito de má vontade. O homem tinha 7, o homem tinha pelo menos 10 flechas nas costas. Ele era tão preguiçoso, tão omisso, que só tirou 3. O homem de Deus olhou para ele e falou assim: ô rei, pelo menos 6 ou 7 flechas você tinha que ter atirado. Aquilo ali era o lado profético. Cada flecha que ele atirava era uma batalha que ele iria triunfar contra os sírios. Então, se ele tivesse atirado 6 ou 7 flechas, 6 ou 7, ele derrotaria os sírios por completo. Mas ao invés de ter uma vitória completa, ele teve uma bênção parcial, uma bênção pela metade. Eu pergunto aqui nessa noite para a gente orar: alguém aqui gosta de coisas pela metade? Quem gosta de? Você gosta de receber seu salário pela metade? Sim ou não? Você sai de casa com roupa pela metade? Não. Você gosta de chegar no restaurante e comer uma comida pela metade? A gente não gosta das coisas pela metade, mas tem muita gente por aí no aspecto espiritual deixando de receber a bênção de Deus em toda a sua plenitude para ter muitas coisas, muitas vezes até parcial. E foi o que aconteceu aqui com o rei Jeoás. Eliseu falou assim para ele: olha, se você tivesse atirado pelo menos 6 ou 7,
Aquilo ali foi um teste. Você sabia que Deus nos testa nas coisas mais simples? Sabia disso? Nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais simples do dia a dia, Deus pode estar testando a mim e testando a você. E aí, naquele momento das flechas, aquela bênção que o rei tanto precisava dependia única e exclusivamente de uma coisa: zelo, perseverança e confiança plena em Deus. Mas naquele momento ele achou que aquilo ali não tinha importância, fez as coisas de qualquer jeito e ele acabou tendo uma bênção pela metade. O propósito de Deus para a nossa vida nessa noite, aqui nesse mundo de domingo, é que a gente saia daqui com as ferramentas, com as estratégias, com a unção de Deus, para que quando a gente for enfrentar essa semana que vai se colocar diante de nós, Deus nos dê vitória em todas as áreas da nossa vida. Ele quer vitória em todas. Levante a mão e diga amém. Ele luta, vai sim, mas no final você vai declarar: eu sou mais que vencedor. Mas aquilo que Deus está falando ao teu coração, faça sem reservas, e eu também. Porque se agirmos assim, o Senhor vai nos honrar e vai nos abençoar. Amém, queridos? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Era para fazer 6 ou 7. Ele falou: não, peraí, tá bom. E aí, o homem de Deus, as últimas palavras antes de morrer, ele fez com que o homem de Deus morresse triste. Ele não deu uma alegria para o homem de Deus no seu leito de morte. A Bíblia declara que o homem de Deus se indignou e falou para ele: você tinha que ter feito 6 ou 7. Por que você fez tão pouco? Por que você produziu muito abaixo da sua capacidade, muito abaixo daquilo que você podia fazer? Quem sabe tem gente aqui nessa noite que você está operando no mundo espiritual muito abaixo da sua capacidade. Você está muito limitado. Então Deus aqui nessa noite quer que você entenda e receba essa palavra, para que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele tem a oferecer a você aqui nessa noite. Você está disposto a isso? Levante a mão e diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos orar aqui nessa noite, amados. Fique de pé com a gentileza. Vamos falar com Deus. Quem quer uma bênção completa, levante a mão aí. Talvez você diga assim: mas isso aí que Deus está falando comigo, é tão simples. Mas Deus usa as coisas simples para confundir aquelas que são fortes. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O que você tem aí nas costas? Tem um arco, tem flecha, então tem barco. Abre a janela, atira agora na direção do Oriente. Sim, senhor. 1, 2, 3. Tá bom, já chega, já fiz. Ó, chega, acabou. O homem de Deus ficou olhando e falou assim: mas não era para parar. Enquanto Deus, se Deus mandou você avançar, filho, não para não. Se Deus mandou você parar, não avança. A gente tem que estar debaixo do comando de Deus. Era para ter, se ele tivesse 50 flechas ali, vai atirando, até Deus mandar parar. Enquanto Deus não mandar você parar, enquanto Deus não falar assim: filho, chega, para. Continue firme naquilo que Deus colocou no teu coração. Deus vai honrar a tua perseverança e vai abençoar você. Amém? Põe a mão no teu coração, querido. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor aqui nessa noite. E logo agora sim a gente vai orar com vocês. Feche os seus olhos. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, Porque Deus nos dá me dá as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, crescemos demais, que atravessam e levam pra perto de ti. as provações. As provações são mais.
Aleluia. Põe a mão no teu coração, a mão esquerda. Apresente a mão direita para Deus. Apresente. A esquerda você põe no coração, a direita você apresenta para Deus. Vamos orar agora, vamos. Quem sabe Deus já deu a você uma direção. Quem sabe Deus já falou com você alguma coisa. Quem sabe você tem orado a Deus em relação a alguma dificuldade que você está enfrentando. Deus já te deu uma direção. Mas você só tirou uma, duas, três flechas. Você viu que talvez não aconteceu nada na hora. Talvez não apareceu nenhum resultado assim de imediato. E você já colocou o arco de lado, já colocou as flechas. Aí você não para de ficar insistindo, ficar ouvindo essas coisas. Quem sabe a bênção que você está buscando, quem sabe essa mudança que você tanto busca, tanto sonha para a tua vida, quem sabe ela está travada. Isso não depende de Deus, mas não, depende de você. O rei estava ali ao lado do leito de morte, o homem de Deus. O homem de Deus recebe a estratégia, impõe as mãos sobre ele, transmitindo autoridade espiritual, transmitindo a missão e orientando, e ele agora cumpre apenas de forma parcial. Ele não leva a sério, e a consequência é que foi uma bênção pela verdade. A culpa não foi de Deus, a culpa não foi de Eliseu, a culpa foi daquele homem que obedeceu apenas de forma parcial, não levou a sério, não foi perseverante, não foi zeloso, não teve uma confiança plena para romper em fé. Que você que está no mundo hoje, que você que está em casa acompanhando essa transmissão, você que está ouvindo essa mensagem, que você saia daqui, que você se levante, que você se prepare para começar mais uma semana e que você diga para o Senhor: Pai querido, tudo que estiver ao meu alcance, quantas flechas estiverem aqui, ó Deus, sobre o meu comando, tudo que estiver na minha mão, tudo que o Senhor colocar diante de mim para fazer, eu vou fazer até o final. Eu não vou esmorecer, eu vou me manter firme, porque o Senhor vai honrar a minha fé e vai me abençoar. Vamos orar agora, queridos. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa nessa noite. Estamos aqui na tua presença. Ó Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Ó Deus, onde duas ou três pessoas se reúnem em torno do teu nome, o Senhor se faz presente. E nós queremos te pedir agora, Pai querido, ajude-nos para que sejamos mais zelosos. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos exercitar a perseverança. Ó Deus, ajude-nos para que possamos, ó Deus, manter uma confiança plena no Senhor. Porque nós entendemos que as coisas espirituais, as coisas divinas, as coisas que vêm de Deus parecem loucura para este mundo. E nós precisamos, ó Deus, assim como acabamos de cantar, precisamos andar pela fé, precisamos nos mover no sobrenatural. Então nós te pedimos, ó Deus, prepara-nos aqui nessa noite, capacita cada pessoa que está aqui com uma fé sobrenatural, para que possamos vencer, ó Deus, todas os levantes de Satanás contra a nossa vida, todos os problemas que se colocam diante de nós, porque cremos que o Senhor já liberou uma palavra de autoridade, de poder sobre as nossas vidas, e no teu nome, Pai, nós somos mais do que vencedores. Que cada pessoa que aqui está saia deste mundo consciente do seu papel. O papel do rei Jeoás era tirar as flechas até que fosse dada ordem de cessar. Mas ele, por conta própria, tomou uma decisão. Ele decidiu encerrar um processo que ainda não havia terminado. O Senhor ainda não havia determinado isso. Que possamos estar, ó Deus, no centro da tua vontade. Que possamos estar debaixo da tua direção, para que possamos receber a vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor de volta.
você tem que continuar tirando. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus mandou parar? Não para. Deus mandou, Deus mandou parar? Então para. Deus mandou seguir? Não pare. Fique no centro da vontade de Deus. Amém? Amém, queridos? Amém. Talvez ele olhou e falou assim: mas você não combate, está tirando flecha da terra. Mas Deus estava trabalhando. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que na hora a gente não entende. Você quer ver? Às vezes a gente entende que Deus só está conosco se as coisas estiverem bem. Se tiver algum sofrimento, tiver algum problema, se alguma coisa está nos incomodando, é porque então Deus não está trabalhando. Não, mas Deus pode estar trabalhando ali. Deus pode estar nos guiando por caminhos misteriosos que a nossa mente humana não consegue compreender. Foi o que aconteceu com Joás. Ele não entendeu aquilo. Eliseu tinha credibilidade para isso. Quando Eliseu falou assim: olha, pega essas flechas, abre a janela e atira. Eu acho que ele deve ter pensado assim: Eliseu deve estar doido. Ele deve estar delirando aí na hora da morte, está falando essas coisas sem pé de cabeça. Mas ele estava sendo testado. E muitas vezes Deus prova a nossa fé. Muitas vezes Deus prova a nossa obediência nos mínimos detalhes. E às vezes a gente fala assim: mas isso aí não tem importância, isso aí não tem problema. Pois é aquilo ali que vai fazer a diferença para o sucesso ou para o fracasso. Quem está me entendendo, diga amém? Quando ele tirou a aljava das costas, onde era colocado as flechas, quando ele colocou o arco, cruzou os braços e ficou olhando para o rosto do profeta Eliseu, o profeta Eliseu em cima da cama, as últimas palavras que Eliseu disse antes de morrer, diz a Bíblia que Eliseu se indignou. Ele disse assim: 6 ou 7 vezes você deveria ter atirado. Eliseu poderia ter dito: sabe o quê? Não, para não, você vai interromper o processo. Mas Eliseu ficou quieto porque ele falou assim: ele está sendo testado. Ele está sendo testado até o final. E aí, quando ele arriou a aljava, quando ele arriou as flechas, Eliseu olhou e falou assim: você deveria ter feito isso 6 ou 7 vezes. Você só vai vencer os sírios 3 vezes. Era preciso vencer a batalha. Seriam 6 ou 7 batalhas para que o inimigo fosse derrotado por completo, mas você só fez 3. Você não foi até o final. Você não cumpriu o processo. Se Deus está conduzindo você num processo, querido, você está em casa acompanhando tudo. Se Deus está te levando num processo, vá até o final. Não interrompa, não aborte o processo. Porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Amém. E Ele sabe o que faz. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?